Bem-vindo ao Fidei Veritas. Hoje, a nossa conversa nos leva a um lugar onde a fé é provada no fogo, onde a liberdade de crer e pregar o Evangelho se tornou um ato de coragem quase impensável. Imagine um país onde pastores são presos, igrejas são fechadas e a simples menção de Deus em público pode ser vista como um desafio ao poder. Isso não é uma história de um passado distante, nem um roteiro de filme. É a realidade chocante e dolorosa de hoje, bem aqui no nosso continente, a Nicarágua. Amigos, irmãos e irmãs em Cristo, estamos diante de um cenário que deveria nos despertar. A Nicarágua, sob o regime de Daniel Ortega e sua esposa Rosário Murilo, tem aprofundado um cerco implacável aos direitos humanos e, de forma cada vez mais explícita, a liberdade religiosa. A notícia de que o país não realizará mais eleições presidenciais é apenas a ponta do iceberg de uma ditadura que se consolida e que, em sua ânsia por controle total, tem transformado a vida de milhares de cristãos em um verdadeiro calvário. Por que isso deveria nos importar tanto? Porque o que acontece com nossos irmãos na Nicarágua é um reflexo perturbador de um padrão global. É um lembrete vívido de que a liberdade, especialmente a liberdade de consciência e de culto, nunca é garantida. Ela precisa ser zelada, defendida e, acima de tudo, vivida com ousadia. O regime nicaragüense tem operado com uma estratégia de asfixia. Primeiro, veio o silenciamento da imprensa independente. Depois, a perseguição a ativistas de direitos humanos e líderes da oposição. Agora, a Igreja, com sua voz profética e seu papel social insubstituível, tornou-se o principal alvo. Não é surpresa. Regimes totalitários sempre veem a fé autêntica como uma ameaça. Por quê? Porque a lealdade do cristão pertence primeiramente a Cristo e não a um líder terreno. Porque a mensagem do Evangelho fala de uma liberdade que transcende cadeias e de um reino que não é deste mundo. Relatos de pastores sendo detidos sob acusações forjadas, de instituições de caridade cristãs sendo fechadas sob o pretexto de terrorismo ou lavagem de dinheiro, são cada vez mais frequentes. A Cáritas, por exemplo, braço humanitário da Igreja Católica, teve suas operações suspensas. Missões evangélicas foram expulsas do país. A pregação do Evangelho em locais públicos é monitorada, quando não totalmente proibida. Pastores são obrigados a entregar a lista de seus membros ao governo. Imagine a pressão, o medo, a incerteza que isso gera nas comunidades de fé. Mas o que a Bíblia nos diz sobre momentos como este? Será que a perseguição é algo novo para o povo de Deus? De forma alguma. Desde o Antigo Testamento, vemos profetas sendo perseguidos, reis fiéis enfrentando oposição e o próprio povo de Israel sofrendo cativeiro. O Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, não apenas previu a perseguição, mas a incluiu como parte inevitável da jornada do discípulo. Em Mateus 10, 22, ele disse: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em João 15, 18, 20, ele reforça: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. A igreja primitiva viveu essa realidade intensamente. Os apóstolos foram presos, açoitados, e muitos foram martirizados. Estevão foi apedrejado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. E qual foi a resposta da igreja? Fugiram? Desistiram? Não. Eles se alegraram em serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Em Atos 5,41 lemos: E eles se retiraram do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. A perseguição, paradoxalmente, não diminuiu o avano do evangelho. Muitas vezes ela o acelerou, espalhando os crentes e a palavra por novas regiões.
A perseguição na Nicarágua, embora terrivelmente real, não é o fim da história. É parte da narrativa maior da Igreja, que sempre floresceu em meio às tribulações. A palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Isso inclui, sim, até mesmo a perseguição. Ela refina a nossa fé, fortalece nossa dependência de Deus e nos une em um corpo global de crentes que compartilham o mesmo Senhor, a mesma esperança e, às vezes, a mesma dor. Mas qual deve ser a nossa postura aqui, do lado de fora das fronteiras nicaragüenses? Primeiro, não podemos nos calar. A voz da Igreja Global tem um peso. Precisamos denunciar as injustiças, clamar por liberdade e por respeito aos direitos humanos fundamentais. Segundo, e talvez o mais importante, precisamos orar. Em Hebreus 13:3, a Bíblia nos exorta: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A oração é a nossa arma mais poderosa. Orar pelos nossos irmãos e irmãs na Nicarágua significa interceder por sua proteção, por sua perseverança na fé, por coragem para os pastores, por consolo para as famílias separadas e por um avivamento que quebre as cadeias espirituais e políticas. Devemos orar também por aqueles que perseguem. Sim, por Daniel Ortega, por Rosário Murillo e por todos os que detêm o poder na Nicarágua. É um mandamento difícil, eu sei, mas é um mandamento de Cristo. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Acreditamos no poder transformador de Deus, capaz de mudar corações e derrubar impérios. A situação na Nicarágua é um lembrete solene de que o tempo é breve e que a nossa missão aqui na Terra é urgente. Enquanto alguns enfrentam a prisão por pregar, nós que desfrutamos de liberdade, somos chamados a valorizá-la e a usá-la para a glória de Deus. Será que estamos sendo fiéis a esse chamado? Estamos compartilhando o Evangelho com a mesma paixão, com a mesma ousadia que nossos irmãos demonstram em meio à perseguição? Reflitamos sobre isso. A perseguição não é um sinal de derrota, mas um sinal de que o reino de Deus avança e incomoda as potestades das trevas. É um testemunho da verdade do Evangelho. Que possamos juntos ser a voz para os que não têm voz, o clamor para os que sofrem e a luz da esperança que aponta para o Rei dos Reis, aquele que tem a vitória final. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, que precisa se unir a essa corrente de oração. E se ainda